Você nunca deve interromper uma criança enquanto ela está andando de skate. O que essa frase quer dizer? Eu roubei essa frase daquele livro 12 Regras da Vida, do Jordan Peterson, e cara, é um livro assim sensacional, me ajudou bastante, super aconselho a vocês a fazerem a leitura também. E o que essa frase quer dizer? Quando a criança está andando de skate, ela está se expondo a uma virtude que muitas das vezes é bem carente na nossa geração. Se você tem entre 20 a 30 anos, a coragem às vezes pra gente é bem difícil. Deixa ela se expor, deixa ela testar os limites dela, deixa ela quebrar a cara, deixa ela errar, porque isso vai desenvolver essa virtude, que é a coragem. Às vezes o primeiro instinto que a gente tem ao ver uma criança andando de skate, talvez correndo um certo risco, a gente quer se movimentar, não, deixa eu protegê-la, deixa eu pegar o skate da mão dela, quero deixá-la numa zona segura. Muitas das vezes você está travando o desenvolvimento daquela criança. E por que eu estou falando isso e onde eu quero chegar? Eu sou do interior do Rio de Janeiro, uma cidade chamada Campos Goytacazes, mas apesar de ser grande, ter uma certa quantidade de habitantes, a cidade possui uma mentalidade extremamente provinciana. Muitas das vezes as pessoas querem você bem, mas nunca melhores do que ela. Não é um ambiente onde é estimulado o empreendedorismo, que não que isso esteja errado. Mas aí quando a gente vem para São Paulo, a gente vai se identificando, vai se conectando com outras coisas. E agora eu tô aqui em São Paulo e exatamente por esse motivo que eu quero gravar esse vídeo, é por isso que eu tô fazendo isso aqui. Hoje eu tenho uma agência de performance, então hoje eu já tenho resultado, já faturo alguns milhares de reais por mês. Eu tenho quase 40 pessoas na minha equipe, tenho escritório presencial e eu sempre me achei muito inteligente por falar, não, eu estou fazendo bastante dinheiro, eu estou prosperando, minha vida está andando e eu estou morando numa região com uma zona de conforto legal. Estou próximo da minha família, estou próximo da minha sobrinha, antes eu namorava, então estou próximo da minha namorada. Aqui eu gasto muito pouco, então eu ganho muito, gasto pouco. Eu falei, cara, eu estou numa equação perfeita. Eu sempre acreditava que eu precisava de um motivo muito plausível. Eu via as pessoas se movimentando e falei assim, pô, esse cara aí, ele acha que é só ir para São Paulo que a vida dele vai mudar. E a todo momento, eu estava esperando o grande momento. Eu estava esperando bater os 100% de estabilidade para que eu conseguisse me movimentar. Só que eu demorei a entender o que todo mundo vem falando, que é clichê, mas eu quero reforçar isso para você porque eu demorei a entender. Eu vim para São Paulo várias vezes, já fiz evento do G4 Educação, mas foi no último evento, agora no último final de semana, de um amigo meu, que agora eu posso chamar assim, que é o Bruno Guerra, que é um cara que eu, mano, admiro demais, inclusive foi um dos caras que me estimulou a estar produzindo esse vídeo aqui. A primeira vez eu vivenciei São Paulo Skin the Game. Como assim? Eu fiz conexões, eu gerei valor para essas pessoas enxergaram muito valor na geração de valor que eu fiz a elas, e, cara, começou a surgir muitas oportunidades de negócio, muitas oportunidades de construir negócios multimilionários, de ajudar pessoas, impactar mais vidas e gerar mais empregos. Isso foi no final de semana, e aí passou a segunda, voltei para Campos, cheguei na terça em Campos, e aí eu fiquei de terça a domingo. Domingo à noite eu já voltei para cá, para São Paulo, e tô aqui só com a passagem de vinda sem data para voltar. Por que eu fiz isso? Porque alguma coisa no meu coração só tava me tocando, eu falei assim, movimento, se movimente, saia da zona de conforto que as coisas vão acontecer. Você tem entre 20 a 30 anos, talvez você tá até num momento bem parecido com o meu. Às vezes você já fatura bem no digital, ou você, enfim, tá num emprego que você se sente bem, que você estuda, mas muitas das vezes você não está em contato com pessoas que sonham grande. E às vezes você fica com a mesma sensação que eu, você espera o momento certo, você espera os seus 100% para se movimentar. Mas eu preciso repetir, os 100% eles só vêm depois da ação, depois do movimento. Uma crença que eu tinha, eu me arrisco a dizer que talvez você possa ter, ou as pessoas ao seu redor te estimulam, talvez seus pais, pessoas que você ama e que te amam também, e eles falam, ó, só se movimente com estabilidade. Ah, pra que você vai sair daqui? Por que você vai se movimentar assim? São Paulo é muito caro, São Paulo é muito risco, São Paulo é muito perigoso. Se você tá tranquilo, sua empresa tá acontecendo, as coisas estão se movimentando, pra que você vai sair daqui? E aí, depois desse final de semana, depois dos contatos que eu fiz, eu enxerguei a capacidade que eu tenho de crescer aqui, de me conectar com pessoas 1000 vezes melhores do que eu, e o grande ponto, eu percebi que eu tenho capacidade de expansão muito maior do que eu estou realizando hoje. Ou seja, eu tenho uma capacidade muito maior de entregar, de gerar valor, de fazer muito mais dinheiro, de fazer milhões e milhões a mais estando aqui em São Paulo. Você não precisa de garantia, você precisa se expor. E eu comecei a chegar no racional, falei, cara, eu voltei, né, pra cá, eu tô aqui há 4 dias, e a quantidade de pessoas fodas que eu já conhecia, a quantidade de pessoas incríveis que me deram abertura, que me estimularam, que me incentivaram aqui nesse pouco tempo, eu falei assim, se eu fizer isso durante 3 meses, é muito pouco provável que eu não vá me expor a uma grande oportunidade. Então a verdade é essa. Depois de muito tempo batendo cabeça na minha cidade, me relacionando com pessoas que não sonham tão grande, agora eu tô vivenciando um momento de intensidade absurda. A bola gira de uma forma 3, 4, 5, 10 vezes mais rápido do que tava rolando em Campos. Sei que é difícil você entender isso, mas a zona de pressão é uma zona de privilégio. Então você precisa se expor. E de tanto você se expor, vai chegar a uma oportunidade. Isso é probabilidade, isso é matemática. A gente só tá usando os números ao nosso favor. Se expõe a várias oportunidades, se expõe ao desconforto, e você vai perceber que muitas coisas vão começar a acontecer na sua vida, assim como está acontecendo na minha agora. E aí trazendo, né, eu gosto bastante de leitura, então trazendo aqui uma outra citação do Ryan Holiday, que é basicamente um autor moderno do estoicismo, né, que é inclusive uma filosofia que você deveria seguir, sendo empreendedor ou não, é uma filosofia que vai te trazer muita paz de espírito e vai te ajudar bastante nos seus desafios da vida. E tem um livro dele que eu gosto bastante, que é O Obstáculo é o Caminho. Inclusive, o próprio título desse livro é muito intuitivo. E desenvolveu um framework que é basicamente 3 pilares ali, que é percepção, ação e vontade. Percepção.
não tem problema nenhum você estar nesse momento. De ponto que a gente começa a se vitimizar, a gente acha que bad, eu tô aqui numa zona onde eu não consigo crescer. Aqui na minha cidade as coisas não conseguem acontecer. Sendo que, na verdade, isso deveria ser a sua alavanca. Esse deveria ser o motivo qual você deveria se movimentar. Segundo pilar, ação. Então, cara, sai do modo de espera. A partir do momento que você teve a percepção, identificou, tá tudo bem, não tem problema nenhum você estar numa cidade onde não se desenvolve. Mas como que você vai agir diante disso? Trazendo o título, o obstáculo é o caminho. Uma vez que você está numa zona onde não te estimula crescimento, onde você não se envolve com pessoas que sonham grande, o que te resta fazer é sair dessa zona. Então, planeje um pouco menos e se movimente mais, principalmente se você tem entre 20 a 30 anos. Você está no momento de quebrar a cara, de se fuder, de bater cabeça, de errar bastante, e ainda assim vai dar tempo de você reconstruir. Então eu tenho 24 anos, demorei a virar essa chave, e agora que eu tô virando, tô percebendo que eu falei assim, cara, tá tudo bem. Eu tenho aí pelo menos mais 6 anos para bater muita cara, e ainda assim me reconstruir, recomeçar e recomeçar quantas vezes forem necessárias até os 30. E o último pilar do framework, que é a vontade. Cara, vai dar problema, vai ter desafios, mas você precisa ter uma visão, uma perspectiva de longo prazo. Então, longo prazo é o melhor remédio para a ansiedade. Você identificou um problema, se você enxerga uma solução, alguém te ofereceu um caminho, alguém te ofereceu um método, alguém te estimulou a ter a clareza, como eu estou te estimulando aqui de alguma forma, você tem que desenvolver a sua perspectiva de longo prazo. Então você vai lidar muito melhor com os desafios porque eles vão acontecer. Não ache que seu dia amanhã vai ser menos pior, ele vai ser muito pior do que hoje. E tá tudo bem, já sai de casa, já acorda de manhã com essa mentalidade, que aí você já está preparado para o pior. A ideia desse vídeo aqui, eu odeio esses vídeos do YouTube que falam, não chegam a nenhuma conclusão, eu quero te passar um plano de ação prático que você sabe que já deveria executar. Primeira coisa que eu quero que você faça, cara, escolhe um evento e se inscreva. Arthur, eu não sou empreendedor, não tenho vontade de entrar para o mercado digital, tá tudo bem, você não é obrigado a fazer isso. Você, por exemplo, está na área da educação física. Cara, busca um evento de uma pessoa que você admira nessa área. Se conecta com outras pessoas que são melhores do que você, estimula o movimento, estimule sentar em mesas onde você é o pior, onde as pessoas são melhores do que você e você só por osmose vai começar a absorver muita coisa e vai expandir muito conhecimento. Segundo pilar que muitas pessoas acabam negligenciando. Existem dois tipos de pessoas que são fodas. Existem as pessoas que são pops e existem as pessoas que são tops. Qual que é a diferença disso? As pessoas pops são as pessoas que, cara, são boas, são inteligentes, geram resultado, só que elas acabam tendo uma relevância maior, por exemplo, no digital. Então ela tem, sei lá, 1 milhão de seguidores, 200 mil seguidores. Se você tentar se conectar, mandar uma mensagem para essa pessoa, eu vou te antecipar, ela não vai te escutar. Essa pessoa não vai enxergar muito valor em se conectar com você. Várias outras pessoas estimulando, estão abertas a se conectar com ela. Só que em contrapartida nós temos pessoas que eu chamo de tops, que são o quê? Pessoas low profile. São pessoas que são muito fodas, são pessoas que têm uma alta capacidade de execução, muitos resultados entregues, só que elas são low profile, então poucas pessoas acessam ela. E foi assim que eu consegui me conectar, inclusive agora eu tava tomando um café com uma pessoa super mega foda, só que ela é low profile, ela é dos bastidores e ela está em contato com grandes mercados com uma maturidade absurda. Acabei de tomar um café aqui, foi 1h30 de uma mentoria absurda que vai mudar completamente o rumo do meu negócio. Eu só consegui me conectar porque eu mandei uma DM. E terceira ação que eu quero que você faça, gaste dinheiro. Eu demorei a entender que é o seguinte, só faz dinheiro quem gasta dinheiro. Só que eu não tenho uma perspectiva tão agressiva quanto outras pessoas. Não, compra uma Lamborghini, compra uma Ferrari, que isso vai te estimular. Coloque um boleto atrás, isso vai fazer com que você corra atrás. Só que eu quero abrir um parêntese para essas pessoas. Não que eu discorde disso, eu acredito que isso pode ser um bom estímulo, mas contexto é rei. Você precisa ter temperança para tomar as decisões. A depender do seu momento, sua capacidade emocional de tomar as decisões, cara, fazer uma ação como essa, assumir um boleto, comprar um carro que talvez você não tenha dinheiro para assumir, isso vai te gerar ansiedade, isso pode te gerar uma depressão. Então você precisa analisar, faz sentido fazer essa movimentação? Existem outras formas de você injetar dinheiro. Então, por exemplo, eu faço altos investimentos em masterminds, em mentorias. Um grande exemplo disso foi agora o mastermind da AAA, que é do Bruno Guerra. Cara, eu coloquei ali uma quantia significativa, mas eu vou te dizer, esse dinheiro vai voltar para mim de forma inimaginável. E não só retorno financeiro, conexões fodas, pessoas incríveis que eu posso me aproximar, eu posso criar novos amigos que estão mais alinhados com o meu propósito de vida, com o que eu acredito, e tudo isso vai gerar uma zona de crescimento absurda para mim, não só financeira. E é basicamente isso. Se você tem entre 20 e 30 anos, cara, eu queria muito que você escutasse esse vídeo, espero que você tenha se identificado, espero que isso tenha te estimulado, tenha aquecido alguma coisa no seu coração. E o que eu quero deixar claro é, esses vídeos aqui, o meu foco é passar um conteúdo legal, esteja vivenciando no momento, mas não necessariamente vai ser um vídeo super produzido, na verdade vai ser zero produzido. E do fundo do meu coração, eu tô fazendo esse conteúdo aqui como se fosse pro meu filho. Hoje eu não tenho filho, mas eu tenho minha afilhada, então é a pessoa que eu mais amo no mundo, eu tô fazendo esse conteúdo pra ela. Então pode ter certeza que isso aqui é do fundo do meu coração, espero que isso te ajude, e a verdade é, comece a se movimentar. Eu tava conversando com o Bruno Guerra e ele falou pra mim, cara, a partir do momento que você começa a se movimentar para construir algo que gere valor para a sociedade, pode ter certeza que Deus vai estar agindo a seu favor. Então, cara, se movimente. Se o seu coração está alinhado, se você tem um propósito claro, seja empreender, seja qualquer outra coisa, seja ser um bom educador físico, seja um bom advogado, que seja, cara, se movimente. A partir do momento que você estiver se movimentando, se expondo a oportunidades, se expondo a novos ambientes, novas pessoas, novos lugares,
pode ter certeza que Deus vai estar a seu favor. Beleza? Espero que isso tenha te ajudado. Comenta aqui, cara, eu quero começar a produzir esses vídeos, eu quero entender se faz sentido para vocês.